A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu estou muito contente por você estar assistindo cada aula do nosso mini curso que nós falamos sobre como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo. E nessa terceira aula nós temos algo extremamente importante para entregar para você. Por isso que é importante que você assista do início ao fim essa aula, entendendo aquilo que Deus quer ensinar para a sua vida. Eu quero também revelar uma oportunidade única que você tem hoje de melhorar o seu ministério, de aprender mais a respeito de pregação. E tudo isso vai ser nessa aula. Por isso, preste o máximo de atenção, evite as distrações e entenda o que Deus tem para a sua vida. Eu quero também deixar o meu agradecimento por cada comentário, cada irmão, cada irmã que deixou um comentário aqui nessa página. Se você ainda não deixou, deixe um comentário para nós sabermos como que esse curso te ajudou e se realmente ele te ajudou em algo, se ele realmente melhorou o seu ministério. Eu tenho certeza que isso abençoa demais a nossa vida e nos incentiva a continuarmos aqui ensinando sobre pregação. Preste o máximo de atenção nessa aula. Deus tem algo a falar para a sua vida. Vamos para a aula. Bom, nessa nossa terceira aula nós vamos estar falando sobre os 2 passos finais da pregação. É algo que você tem que aprender, é algo que você precisa saber, os 2 passos finais da pregação. Lembrando que nós temos algo especial para você. Então assista até o final dessa aula, porque eu vou revelar como que você pode participar de algo que centenas de pregadores já participaram e foram abençoados. Então assista até o final dessa aula para você entender como participar de um treinamento completo que vai te ajudar do início ao fim, muito mais do que essas 3 aulas do mini curso, porque nós temos dezenas de aulas publicadas em nosso treinamento e ele com certeza vai te ajudar do início ao fim a desenvolver uma pregação falando sobre absolutamente tudo. Você percebe aqui durante as nossas aulas nós corremos um pouco por causa que nós não temos muito tempo para transmitir e também para deixar o mais didático possível, mas no nosso treinamento completo, nós fazemos isso com toda a calma e com cada detalhe, ensinando passo a passo como você fazer uma pregação do início ao fim e também dicas totalmente práticas para você desenvolver o seu ministério ainda mais. Vamos só retomar, porque no nosso mini curso nós apresentamos 5 passos, então vamos retomar cada um deles. O primeiro, a oração. O segundo, o estudo bíblico. O terceiro, como fazer um esboço de pregação. E o quarto que você vai ver nessa aula de hoje, o grande momento da pregação. E o quinto que você também vai ver nessa aula de hoje, aprenda com os erros. Então esses são os 5 passos para você desenvolver aí uma pregação do início ao fim, claro, de maneira reduzida, até porque o tempo não permite a gente ensinar tudo o que é necessário. Somente através do nosso treinamento que nós conseguimos isso. Então vamos para o 4º passo, o grande momento da pregação. Bom, depois que você já orou, estudou e desenvolveu sua pregação, desenvolveu o seu esboço, está na hora de ministrar ela, não é mesmo? Existem algumas dicas importantes que acredito conseguir transmitir-te sobre esse momento. É sempre muito importante você ter consciência dos costumes de cada igreja. Devemos lembrar que nem sempre você vai pregar em um lugar a qual conheça. Então, sempre respeite o máximo possível o estilo da igreja. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. Imagine o seguinte, você é de uma igreja a qual bate palma e vai ministrar em outra igreja a qual não tem esse costume. Irmãos e irmãs, não adianta pedir para o povo bater palma, pois muitas vezes vão fazer só por educação e não porque gostam daquilo. Tenham sempre isso em mente. Então deixa eu explicar para você. Depois que você estudou, depois que você orou, depois que você está com o seu esboço, chegou o dia de você ministrar de fato. E existem algumas coisas que devem ser observadas a respeito disso. E a primeira que eu fiz questão de pontuar aqui é para você respeitar o máximo possível o estilo da igreja. E eu até dei um exemplo. Imagine que você é de uma igreja que bate palmas.
E aí você chega em outra que não tem esse costume. Não adianta você chegar ali e ficar pedindo para o povo bater palma, porque isso não vai funcionar. Eles podem até fazer, mas vão fazer por educação e não porque gostam daquilo. Então, de alguma forma, quando você pedir para as pessoas baterem palmas, elas vão criar uma barreira com você naquele momento. E uma das coisas que o pregador não deve fazer é criar uma barreira com o ouvinte. Porque o pregador, ele quer que o ouvinte venha prestar atenção no que está sendo ministrado, venha entender o evangelho, venha ser transformado pelo evangelho. Então, se você cria uma barreira com os ouvintes, a sua pregação já começou errada. Outra coisa que você deve observar é a vestimenta, porque a vestimenta ideal ela é muito boa, ou seja, ou melhor dizendo, né, não seja aquele pregador ou pregadora que chama mais atenção com a roupa do que com a mensagem. Lembre-se, o brilho no momento da pregação é Jesus e não a vestimenta. Tem pessoas que quando vão pregar colocam aquela roupa cintilante, né? Aquela roupa que brilha, aquela roupa, sabe, às vezes até uma roupa um pouco sensual demais. Então, tome cuidado. Quando você for ministrar, preste atenção na sua vestimenta. Lembre-se do costume da igreja que você vai ministrar. Por exemplo, tem igrejas que para ministrar você precisa estar de terno, no caso se você for um homem. Você tem que estar de terno. E quando você for ministrar lá, respeite isso, coloque um terno, respeite o costume daquela igreja. Entenda uma coisa, costume independente do lugar não vai fazer muita diferença. Então, respeite isso, respeite as pessoas que estão ali, respeite a maneira que eles estão acostumados, porque isso é muito importante em uma pregação. Respeite o máximo o tempo ao qual te deram para pregar. Se foi 30 minutos, seja rigoroso com o horário. Se foi 15, respeite. Isto é, não importa quanto tempo seja, você deve respeitar. Já vi pessoas que passaram horas do tempo estabelecido. Pode ter certeza de uma coisa, quando esse pregador que transcende o horário tornar-se pastor, ele vai saber a responsabilidade que deve ter com o horário. Então, deixa eu retomar e eu já explico esse último ponto que eu quero trazer aqui nesse quarto passo. Só retomando. Primeira coisa que eu falei é para você respeitar o máximo possível o estilo da igreja. Segunda coisa que eu falei é para você tomar atenção, prestar atenção na roupa que você veste. E a terceira coisa que eu quero mencionar é para você respeitar o tempo que te deram para pregar. Se foi 30 minutos, pregue em 30. Se foi 15, pregue em 15. E até coloquei no final, né, que tem pregadores que muitas vezes passam demais desse horário. Pregadores que não respeitam o horário que receberam, o tempo que receberam para pregar. Então, não seja esse pregador. Por quê? Porque se um dia você se tornar um pastor, você vai saber o porquê do horário. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que, naquela igreja que você está pregando, que vão embora de ônibus, pessoas que às vezes têm um marido que não é crente, tem uma esposa que não é crente, e aí se o culto termina tarde demais, acaba atrapalhando aquelas pessoas. Então se o pastor te deu, por exemplo, 30 minutos, é porque ele sabe o tempo que o culto tem que acabar. Ele sabe da responsabilidade ali das suas ovelhas. Ele sabe que tem pessoas ali que vai pegar ônibus e vai chegar em casa às vezes meia-noite, 11 horas da noite. E se você passar de mais, que hora que aquela pessoa vai chegar em casa? Às vezes o esposo está esperando e aí começa até ter problemas conjugais por causa disso. Então, tome muito cuidado. Não seja aquele pregador que extrapola o horário. Às vezes você está ali, você vê Deus te usando, a coisa acontecendo, e aí você percebe que deu horário. O que você faz? Pregue mais 5 minutos ali, 10 minutos no máximo, e encerre. Respeite fielmente o horário que foi te dado, o tempo que foi estabelecido para você pregar. Isso é extremamente importante. Então esse foi o quarto passo que nós falamos aqui no nosso mini curso, ensinando você a fazer uma pregação do absoluto zero, que é o grande momento. Agora, finalmente,
nós chegamos no nosso quinto e último passo do minicurso, que é aprenda com os erros. Preste atenção porque eu vou te mostrar uma oportunidade de você melhorar demais o seu ministério. Acredito que um dos fatores determinantes de ser um pregador da palavra de Deus é justamente conseguir aprender com os erros. Muitas das vezes vamos se deparar com ele, mas de forma alguma isso deve ser levado para o lado ruim. Então aprenda com os erros, não leve para o lado ruim. Por quê? Porque os erros nos ensinam o caminho certo. Guarde isso para o seu ministério. Os erros nos ensinam o caminho certo. Felipe, eu errei muito em alguma coisa. Aprende com esse erro e não erre de novo. Aprenda com isso. Isso vai com certeza ajudar demais o seu ministério. Lembra que eu te falei na primeira aula sobre como errei pregando em um congresso? Naquela ocasião eu até mesmo cheguei a pensar em desistir. Ou seja, eu cheguei em casa, eu contei isso para você na primeira aula falando, Deus, eu não nasci para pregar. Eu desisto de pregar. Então, lembra que eu te falei isso? Só que eu resolvi aprender com os erros. O Espírito Santo acendeu um fogo no meu coração, não me deixou desistir, e eu resolvi aprender com os erros. Resolvi procurar uma solução. E sabe por que tudo isso aconteceu na minha vida? Simples, falta de experiência, ou seja, eu não sabia exatamente o que era uma pregação, não sabia exatamente como desenvolver uma pregação, ninguém tinha me ajudado exatamente nesse processo, não tinha consultado livros, não tinha feito curso, não tinha feito nada, então não tinha experiência, não tinha ainda o suficiente para ministrar naquela ocasião que eu te contei na primeira aula. Porém, eu aprendi com os meus erros naquele dia e não desisti de forma alguma. Desde aquele dia até hoje eu continuo fiel ao ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos para eu fundar a Enfoque Bíblico e hoje consigo ajudar pessoas também através do treinamento pregador qualificado. Então, eu aprendi com os meus erros e por intermédio dos meus erros eu consigo ajudar diversas pessoas a também não errarem como eu errei através do treinamento pregador qualificado. E é exatamente isso que eu tenho para mostrar para você nessa aula de hoje, o nosso treinamento pregador qualificado. No curso Pregador Qualificado você terá acesso às aulas ministradas totalmente em vídeos autênticos, assim como você viu aqui no nosso mini curso, com estrutura bíblica e inspiradas pelo Espírito Santo. Nele eu vou te ensinar como realmente se tornar um pregador do início ao fim. Então no nosso curso nós detalhamos tudo, desde a vida do pregador até o momento de receber a mensagem, de construir a mensagem. As dicas que nós passamos aqui no nosso mini curso foram apenas algumas. No Pregador Qualificado Treinamento Completo nós temos centenas de dicas através das nossas aulas. Nós temos dezenas de conteúdos lá postados para você. Como o curso é totalmente online, toda vez que sentir necessidade de rever algo que foi ensinado, você poderá ter acesso a ele, podendo assistir quantas vezes quiser. Então nosso curso ele é totalmente online, você pode assistir quantas vezes quiser. Imagine ter um ministério produtivo e qualificado. Imagine transformar vidas com suas pregações. Imagine poder pregar os ensinamentos da Bíblia com sabedoria. Imagine pregar o Evangelho de forma simples e sem dificuldade. Imagine pregar para uma igreja cheia de pessoas aguardando a mensagem de Deus. Imagine aceitar vários convites para pregar e não ficar com medo ou vergonha. O nosso curso é capaz de te ajudar em cada ponto que foi mencionado. Ter um ministério produtivo e qualificado, ver vidas sendo transformadas, pregar a Bíblia com sabedoria, pregar de maneira simples e sem dificuldade, ver pessoas sedentas pela mensagem de Deus, porque o que você está transmitindo foi recebido do céu, e não ter medo ou vergonha de pregar o Evangelho. O curso Pregador Qualificado foi organizado em 6 módulos.
para facilitar o aprendizado do aluno, de forma mais prática e menos teórica. Além desses 6 módulos que eu acabei de lhe dizer, que acompanham o curso, você ainda vai receber 6 bônus exclusivos, totalmente gratuitos, para você se aperfeiçoar ainda mais e melhorar o seu conhecimento. Você quer conhecer por completo o pregador qualificado? Você quer liberar sua vaga? Nós reservamos uma vaga para você agora mesmo. Você quer ter resultados através da pregação? Eu quero te deixar esse convite. Clique no botão abaixo desse vídeo para conhecer o pregador qualificado. E eu tive que errar muito para aprender. Eu tive que falhar muito para aprender, mas com você não precisa ser assim. Aprenda com os seus erros e também aprenda com os meus erros, através de cada aula do pregador qualificado. Clique no botão logo abaixo desse vídeo, que você vai ser redirecionado para a nossa página oficial de inscrição do curso. E nessa página oficial você vai ver ali testemunhos de alunos que foram transformados através do pregador qualificado, e você vai entender mais a respeito do nosso treinamento. Depois disso, você clica no botão de se inscrever na página que está logo abaixo. Clicando nesse botão, você vai para uma página. Nessa página tem outro botão que você clica lá em se inscrever, preenche os dados corretamente e participa do curso Pregador Qualificado. Nós estamos aguardando você e eu sou muito grato por você ter assistido esse mini curso do início ao fim, passo a passo, sobre como fazer uma pregação do absoluto zero. Que Deus abençoe sua vida e eu te aguardo nas aulas do Pregador Qualificado.